Por que o médico está sendo tão processado? Existem até alguns estudos que dizem que se você não foi processado ainda, você vai ser pelo menos uma vez na sua vida. Eu acho que isso faz com que a tranquilidade de ser médico não seja mais a mesma e faz com que você comece a pensar, será que vale a pena ser médico hoje? Será que vale a pena se arriscar, né? Fazer, principalmente quem é cirurgião, se arriscar para que um dia pode acontecer de você cometer um erro e mesmo que seja pequeno ou você não cometeu nenhum erro, mas você falou num dia ruim algo e a pessoa não entendeu ou a pessoa já chega, né, o paciente no caso, já chega com uma atitude de eu vou achar alguma coisa para processar esse médico e tirar o dinheiro dele, que isso não é incomum, né? E a gente começa a pensar que tu tem que gostar muito de ser médico, né? Porque existem outras profissões que tu pode ganhar até mais do que como médico, porque eu vejo assim na quantidade de médicos que tem que aquela noção de que todo médico é milionário e que entrar para medicina vai fazer você ganhar muito dinheiro não existe mais. Você vai ganhar dinheiro, mas você vende horas, né? Então, quanto tempo você vai demandar, quanto estresse você vai ter, quantas coisas você vai ter que postergar, ou quanto tempo de família, ou até tempo para os teus estudos, um tempo para viajar, um tempo para fazer o que você quiser, que você tem que ficar trancado naquele hospital. E tirando esses médicos os médicos que atendem consultório, que, né, são clínicos, eu, como filha de médico, já andei muito em hospital. Quando meu pai queria que eu fizesse medicina, ele me levava várias vezes para eu poder ver as cirurgias, o meu irmão ortopedista, e a gente ia, assim, eles tentavam me trazer para esse lado e eu pensava, meu Deus, né, tá nesse lugar. Eu sei que tem médicos que amam, graças a Deus, tem muitos médicos que amam o ambiente do hospital, mas eu odeio, né, um ambiente que quase não tem nem janela, você fica soterrado, parece, dentro desses lugares com pessoas que não estão bem, que ficam demandando de ti, assim, uma energia tão boa, porque eles veem o médico como salvador, e são de fato, mas é realmente uma profissão que a gente tem que, quando você decide seguir essa profissão, você tem que gostar mesmo, e é o que eu vejo. Eu trago esse pensamento porque eu estou fazendo mestrado em filosofia, e a minha tese é justamente sobre por que essa relação entre o médico e o paciente está tão conflituosa, né? O que aconteceu com a medicina, né? Como eu vivo esse interno na medicina, para mim essa busca é muito importante e conhecer e entender o que está acontecendo faz com que a gente possa refletir e poder talvez trazer soluções para isso, né? Que é o objetivo do advogado, é trazer a solução para o seu cliente. Então, eu penso do início que a gente está organizando, pensando realmente na estudo, o que eu faço é mais sobre a ética, o médico era visto como uma pessoa, primeiro, né, na antiguidade, né, a profissão do médico é antiquíssima, na antiguidade, a gente começa a estudar principalmente com os egípcios, o médico era uma pessoa que não tinha esse status gigantesco, porque não era Deus, né? Ele não era considerado como faraó, mas ele era a pessoa que organizava tudo. Ele era o curandeiro, ele era o cientista, ele era o pesquisador, ele tinha muitas atribuições, né? E era uma pessoa totalmente de respeito. Depois a gente vai passando para os curandeiros, enfim, que eram quase sempre depois do líder da cultura, do líder do Estado, enfim, ele tinha um prestígio muito grande e se seguia muitas vezes, né? Se seguia praticamente tudo que o médico indicava. Na Idade Média, só realmente que a parte do médico começou a ficar mais restrita e se começou a realmente verificar se houve um erro pelo médico, ele tem que retribuir pela mesma forma. Quando a gente está pensando na antiguidade, a gente fala também do Código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Se um médico fazia algo que ele infelizmente não poderia fazer com que o paciente, o enfermo, digamos, sei lá, perder um dedo, né? Aconteceu alguma coisa, o médico também vai perder o dedo, perdeu a visão, vai perder a visão também. E isso era uma atitude de coragem do médico gigantesca, porque imagina num momento que a gente não tinha uma ciência tão grande, tantos recursos, medicamentos, né? A parte cirúrgica como hoje, tu realmente ser médico e tá assumindo esse risco é uma coragem gigantesca, é uma vocação, né? Realmente é um chamado que a pessoa tem justamente para cuidar dos outros e mesmo que você dê o seu máximo, poderia acontecer de você ter que
né, ressarcir por esse prejuízo. Então, eu penso hoje, né, era um vídeo mais de reflexão, principalmente sobre os meus estudos, que a gente vê que provavelmente tem muitos médicos, eu acho que tem 2 cenários, né, tanto do paciente quanto do médico. O paciente, porque a relação com o médico não virou mais de confiança, é uma relação de prestação de serviço. Então, se eu chego num prestador de serviço e eu digo, eu quero isso, eu quero esse resultado, e o prestador de serviço não trouxe esse resultado, então ele tem que arcar com as consequências, né? Então, o único problema é que a gente não está falando de uma arte, de um serviço objetivo, de um serviço específico que não tenha e que não tenham outras causas, outras circunstâncias, né? Porque a medicina não é somente o cirurgião fazer uma cirurgia muito bem. Tem o pós-operatório, tem o organismo do paciente que pode trazer trocentos tipos, né, de outras circunstâncias que às vezes a gente nem sabia que poderia ser feito, ou existe o 1% da chance de acontecer um efeito adverso e nessa pessoa aconteceu. Então, não existe essa forma da gente tratar a medicina como uma forma de eu comprei isso, eu vou receber isso. Não é um produto, não é um mouse, né? Então, a gente tem que começar a considerar sobre isso. Contudo, o paciente, de uma forma como se está organizada, né, as nossas relações hoje, ele não vê o médico como a pessoa que vai tentar me ajudar, que vai tentar me curar, mas que, se não acontecer, né, enfim, acontecem situações que são além, né, aquém do que o médico consegue fazer. E eu acho que a gente criou, daí eu penso assim, também foi uma forma como o médico foi agindo ao longo do tempo. Eu quero dizer isso da ação do médico, porque eu não acho que a maioria dos médicos são ruins, pelo contrário. Eu acho que a maioria dos médicos são muito bons, eles querem ajudar, eles realmente têm aquele instinto desde a antiguidade de, mesmo se acontecer alguma coisa que possa me prejudicar, eu quero ajudar essa pessoa, eu vim aqui para ajudar essa pessoa, esse é o meu propósito, mas existe um percentual de médicos que está crescendo, né? E que esses médicos não têm este mesmo intuito dos médicos bons, e esse pequeno percentual está prejudicando a classe médica perdão, de uma forma gigantesca, que faz até com que os médicos bons se retraiam e precisem agir da forma como esses outros médicos estão trabalhando, estão agindo para que eles possam se sustentar. Então, esse ponto, eu acredito que se a gente não retorna ao pensamento da ética, ao pensamento de como se deve agir tanto do médico quanto do paciente, a nossa sociedade em si, que a gente vê que não é só nas relações entre médico e paciente, mas relações praticamente todos os tipos de comunicação estão fragilizadas e falta um retorno do que é que a gente veio para fazer aqui. Né? Eu não quero trazer esse vídeo para ser nada né, esotérico ou de filosófico, nada. Mas é um pensamento que eu tenho e que eu acho que quando eu converso com os meus clientes, eles têm essa mesma visão. Então, é um pensamento que eu trago de, se você quer ser médico, que bom, ainda bem, a gente precisa de médicos bons, cada vez mais a população vai crescendo, a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar, nos cuidar, mas também tenha noção dos riscos, tenha noção do que está acontecendo hoje, tenha noção de que muitos pacientes que você tem não te veem como uma pessoa que quer o teu bem, eles te veem como uma pessoa que quer cobrar deles, né? Então, pensa muito bem até na forma, e daí não adianta não trazer o ponto das redes sociais, né? Não adianta não falar sobre a forma como você está fazendo o seu marketing. Então, em vez de você começar a postergar ou trazer todo esse impacto da tua imagem e de como tu transmite para uma outra pessoa. Eu sei que tu não tem tempo para fazer tuas redes sociais, mas assim, realmente fiscaliza isso, fiscaliza a tua secretária, fiscaliza as pessoas que estão no teu entorno, porque muitas vezes também é a forma como tu deixou que o paciente te veja, faz com que ele te trate dessa forma. E às vezes a gente pode trazer assim um marketing mais agressivo, que eu acho que depende muito de cada pessoa, mas se o teu marketing fez de uma forma e atraiu um paciente de uma forma,
comece a observar como tu trata ele no teu consultório. No momento que tu tem esse contato com o teu paciente, como é que tu fala com ele, como é que é o teu atendimento. E, obviamente, se proteger, porque a relação médico-paciente, eu acredito sim que é a principal defesa do médico, da forma como tu falar com ele desde o primeiro momento, a atenção que tu der, porque, convenhamos, a maioria dos pacientes, tirando os que têm umas doenças muito graves, também só quer uma atenção, né? Quer conversar contigo, quer conversar com essa pessoa que está disponível para ti. Então, conversa com ele. Eu sei que às vezes não tem tempo, mas organizar tudo isso. E se acontece alguma coisa, né? Teve uma intercorrência que ocorreu durante uma cirurgia ou o procedimento não deu muito certo, conversa depois com o paciente, explica para ele o que aconteceu, por que aconteceu isso. Por isso que a gente tem também os termos de consentimento, que são justamente para que o paciente tenha uma noção prévia, né, antes dele fazer o procedimento ou a cirurgia, que existem fatores que podem acontecer, que são fatores que não dependem da técnica do médico, que é uma reação alérgica a algum anestésico, enfim, obviamente que você vai checar isso, mas mesmo assim pode ocorrer, né? Então tenha muito cuidado quanto a isso, redija bem o teu prontuário, tenha uma boa comunicação e me conta aqui se você concorda com isso, se você acha, Rafa, também vejo dessa forma ou não, tem uma opinião totalmente diversa, gostaria muito de a gente poder conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.